Ainda falando sobre CPI do MST, ontem alguns parlamentares, inclusive o presidente e o relator da CPI, viajaram para Alagoas para visitar alguns assentamentos, para verificar de que forma esses assentamentos foram feitos, se houve algum pagamento, alguma propina para fazendeiros do local, mas de acordo com o próprio relator e com o próprio presidente da CPI do MST, a ideia original é que eles fossem visitar os assentamentos no estado da Bahia. Isso porque, de acordo com eles, o estado da Bahia é o estado que tem o maior número de assentamentos, o termo que eles utilizaram, acampamentos irregulares, acampamentos ilegais, mas que a comissão está com medo de fazer essas visitas ao estado da Bahia, porque o MST, a instituição MST, é bastante apoiada pelo governador local, pelo Partido dos Trabalhadores, e eles temem pela segurança dos parlamentares que forem lá visitar. Sim, principalmente agora que eles perderam a maioria, eles vão tentar usar esse tipo de visita como vitrine, mas eles estão enfrentando dificuldades, né, como a gente sabe. Essas CPIs, Neila, eles se espelham na CPI, os bolsonaristas, né, a oposição, eles se espelham na CPI da Covid, que teve ainda no governo Bolsonaro e machucou muito o governo. Então a gente vê a CPI das ONGs, a CPI do MST e a CPI do 8 de janeiro sendo usadas pela oposição como formas de desgastar o governo, como eles lembram que o governo Bolsonaro foi desgastado pela CPI da Covid. Até agora, porém, graças a esse namoro do Centrão com o governo Lula, esse objetivo vai sendo difícil de ser conquistado, porém eles conseguem, né? Por exemplo, nessas visitas aí a assentamentos, cortes que vão para as redes e acabam machucando o governo. Mas a gente não vê essas CPIs caminhando para grandes condenações ao governo por causa dessas manobras, principalmente, né? Se tiver algum requerimento para votar e o governo tiver maioria, o governo vai ganhar. Inclusive, o que a gente veio ouvindo nos bastidores nessa semana é que tanto a CPI do MST quanto a CPMI, que investiga os atos golpistas do 8 de janeiro, não devem ser prorrogadas, principalmente a do MST, que não vai conseguir ouvir mais ninguém da base governista. Isso. Como essas CPIs elas não vão conseguir chamar gente que desagrade o governo, porque o governo vai trabalhando sua maioria, a tendência é que elas não passem muito de setembro. Então, a gente deve ver o fim dessas CPIs em breve e vamos ver se a oposição consegue iniciar novas investigações. É difícil a gente prever como vai ser a política no segundo semestre antes da conclusão dessa negociação entre o Lula e o Centrão. Se der errado, o governo vai ter muitos problemas. Se der certo, a tendência é que fique mais confortável a situação.